Amados e preciosos, o tema da mensagem de hoje é superando o pecado sexual. Amados e preciosos, hoje nós vamos, todos nós juntos, aprender muito sobre o pecado sexual, como Deus vê o pecado sexual e como a Bíblia mostra o juízo contra o pecado sexual, mas também como a palavra de Deus mostra para mim e para você, diga aleluia, como superar o pecado sexual. Quantos querem aprender sobre isso em nome de Jesus? Amados, o pecado sexual é algo muito crítico na igreja dos dias de hoje. O pior não é o pecado no mundo, onde nós saímos nas ruas, e é muito ruim sim, nós vemos todas as gerações cometendo o pecado sexual, se vestindo de qualquer forma, querendo seduzir os demais, a vaidade falando mais alto do que o temor do Senhor, e muitos querem ser vistos, adorados, quer também ser exaltados, querem ser cobiçados, querem ser enaltecidos. Isso é muito ruim, e nós saímos nas ruas e vemos as mulheres cada vez se vestindo com menos roupa, os homens com roupas mais apertadas, mostrando a curvatura do corpo, e isso o que acontece? Gera cobiça sexual. O inimigo vai ganhando espaço nas mentes das pessoas, e os que cobiçam pecam juntamente com aqueles que se deixam cobiçar. Amados, mas o pior, diga o pior, não é o pecado sexual no mundo, mas agora o pecado sexual dentro da igreja, aonde nós vemos os filhos do Senhor, os servos do Senhor sendo escravizados pelo pecado sexual, sendo dominados por este pecado sexual, sendo acorrentados por este pecado sexual, e o Senhor Deus, Ele não consegue usar os seus servos na sua potencialidade, no seu chamado, no seu serviço, devido a este pecado horrendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que o Espírito Santo e a palavra de Deus tem cura para você e cura para mim. Eu quero dizer para você, que se nós verdadeiramente buscarmos a sabedoria na palavra de Deus, quanto à superação do pecado sexual, e pedir o direcionamento do Espírito Santo, estas correntes vão se quebrar a partir de hoje. Quantos têm fé nisso? Amados e preciosos, o pecado sexual é muito importante ser superado, porque este é o principal ponto hoje, que Satanás ele domina a igreja e domina o mundo, e se eu e você fecharmos a porta para este pecado, muitas outras portas serão fechadas a partir desta. Aleluia, glória a Deus. Amados e preciosos, é importante que você pegue isso de todo o coração, porque isso pode mudar toda a sua vida. Todos nós aqui temos que colocar o coração 100% nisso. Este é um estudo, este é uma pregação que nós vamos fazer em duas partes, e hoje nós vamos dar um contexto geral e colocar uma fundação, e no dia da inauguração vamos ter a parte principal, que é quebrando a cadeia e as correntes do pecado sexual. Diga aleluia. Amados, nós vamos o mais fundo que o Espírito Santo nos conduzir, para entender como se preparar para o arrebatamento. E todos aqueles que conseguirem superar o pecado sexual, vão estar com passos largos em direção ao arrebatamento da igreja. Aleluia. O pecado sexual, amados, é uma área que a igreja falhou, e falhou muito. Esta área, os servos do Senhor falharam, e falharam muito também. A própria igreja moderna caiu devido ao pecado sexual. E amados, quando nós vemos as notícias, pastores de 50 anos de ministério, pastores de 70 anos de ministério, caindo em pecado sexual, com muitos escândalos acontecendo na igreja. E o mais triste de tudo isso, é que a igreja moderna, ela começou a banalizar, a
brincar com o pecado sexual e a diminuir, diga minimizando o problema e principalmente a consequência do pecado sexual. E hoje nós vemos mulheres subindo no altar para adorar em pecado sexual, namorando fora do casamento, namorando sem se casar. Nós vemos homens, pastores, subindo no púlpito, cometendo pecado sexual e brincando com o Espírito Santo e subindo no altar e pregando a todos que podem ver de maneira sem temor e sem respeito. E este temor reverberou, entrou no coração da igreja, e hoje a igreja cada vez mais tem o pecado sexual dentro dela. Então este pecado, amados, é um pecado que está embutido, incrustado dentro da igreja, dentro do coração dos servos. E o Espírito Santo no dia de hoje vai mostrar para você que nós temos que o primeiro passo é reconhecer, e o segundo passo é se sujeitar ao Espírito Santo, porque existe luz no fim do túnel, existe sim salvação, existe uma quebra dessas correntes, e tudo isso será com o Espírito Santo e com a palavra do nosso Senhor. Então encoraje a pessoa que está do seu lado, vamos avançar na palavra de Deus. Amados, você vai entender que fechando esta porta, se você fechar ela, muitas outras serão fechadas. A porta da mentira, a porta da idolatria, a porta do amor ao dinheiro, a porta da vaidade, muitas outras portas, elas se fecham quando é superado o pecado sexual dentro de você. Nós vemos muitos servos do Senhor, amados, travando batalhas enormes dentro da sua mente, dentro do seu coração. Nós vemos pessoas sendo dominadas e viciadas em pornografia, viciadas em adultério, viciadas em todo tipo de imoralidade sexual. E com isso, amados, nós vemos a igreja cada vez mais se enfraquecendo e sendo dominada por este pecado. Mas a igreja que será arrebatada, a igreja que Jesus Cristo morreu por ela, a igreja que o Jesus Cristo enviou o Espírito Santo, esta igreja, ela tem com o Espírito Santo e com as Sagradas Escrituras poder, diga poder, para fechar essa porta 100%. Quantos podem glorificar e aplaudir o nome do Senhor Jesus? A primeira parte, amados, é importante dizer que este estudo, ele é baseado no estudo do profeta do Senhor, que diz, superando o pecado sexual. É um estudo de 4 partes, e nós vamos diminuir e vamos diluir ela em 2 finais de semana, para que eu e você saibamos tudo, e possamos pregar e também possamos primeiramente superar em nossas vidas. Nós vamos entender, amados, como o pecado sexual se tornou parte da vida dos cristãos. Nós vamos entender também como que o pecado sexual corrompeu o altar do Senhor, e isso se espalhou de uma maneira muito grave e gravíssima por toda a igreja. Nós vamos entender qual é a gravidade do pecado sexual. Porque, amados, hoje foi lido, não foi? João capítulo 16, dos versículos de 7 a 9. O envio do Espírito Santo. E quando ele viesse, ele ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O objetivo principal, diga principal, é convencer o homem do pecado, que tem que praticar a justiça, e do temor, que vai haver um juízo. Então, para que você entenda como superar o pecado sexual, começa com o entendimento, qual que é o juízo que Deus coloca para todos que praticam o pecado sexual. Porque a Bíblia diz que a sabedoria, e o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Aleluia! Então é importante, diga, é importante que eu entenda a gravidade do pecado sexual, como Deus olha o pecado sexual, como Deus olha o peso do pecado sexual na vida do cristão e da igreja. E também, amados, nós vamos ver como
que o pecado sexual capturou a igreja e colocou correntes nela. E a Bíblia também vai mostrar, agora diga, aleluia. A Bíblia também vai mostrar quais são as chaves, quais são todos os ensinamentos, a sabedoria e o entendimento que ela vai dar para você, e as estratégias, as ferramentas, para que de uma vez por todas, diga bem alto, de uma vez por todas, o pecado sexual seja totalmente dissipado das nossas vidas. Diga, eu quero esta superação. Então, amados, o primeiro ponto, nós vamos para Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu quero dizer para você, todo aquele que guarda a palavra do Senhor, todo aquele que se sujeita a esta palavra, estas são as pessoas que vão receber os benefícios de toda a libertação de Deus, amém? Então, assim diz a palavra do Senhor, pois a palavra de Deus é viva, diga viva, eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta a julgar os pensamentos e as intenções do coração. Primeira coisa, vamos nos sujeitar à palavra de Deus. Ela pode, diga, ela pode cortar a sua mente, separando juntas e medulas, pensamentos negativos, separando tudo e todas as impurezas do seu coração, para que você consiga superar esse pecado sexual. Amados, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário não é em vão, não foi em vão. Deus foi moído, Deus foi humilhado, Deus foi envergonhado na cruz do Calvário, e este sangue que foi derramado ali, não foi em vão, e este sangue é poderoso, diga poderoso, para me libertar, e para libertar a nação do Brasil, contra o pecado sexual. Amados, como que a igreja pôde cair em pecado sexual? Como você pôde cair em pecado sexual? A primeira parte nós vamos entender a gravidade, e depois nós vamos entender como que é quebrado esta cadeia, glória a Deus. Mas é importante nós entendermos o temor. Deus é amor, mas é justiça. Deus é misericórdia, mas também é juízo, aleluia. Vamos entender agora o juízo. Então me permitam, amados, eu falar sobre o tema, como que a igreja pôde cair no pecado sexual? Como eu e você podemos cair no pecado sexual, se Jesus morreu por mim e por você? Então, nós caímos no pecado sexual, e a igreja caiu como se Jesus não tivesse feito o sacrifício perfeito, banalizando o sacrifício de Jesus. E é importante dizer, amados, a igreja moderna diz, isso é normal, está tudo bem. A igreja moderna fala, não, todo mundo tem dificuldade neste, e blá blá blá, e blá blá blá. E quando você vê, diga, isso é uma mentira, isso é uma blasfêmia contra o sangue de Jesus, esse comodismo do pecado sexual. E muitos dizem, não, mas agora a igreja se modernizou, nós estamos no século 21, em 2025, Deus não liga mais para essas coisas, Ele entende que você luta com isso e vai deixando o ser humano cada vez mais confortável, cada vez mais confortável e querendo ficar neste pecado sexual. E amados, isso é uma tremenda blasfêmia contra o sacrifício de Jesus. A brincadeira que a igreja moderna tem contra o pecado sexual é uma blasfêmia contra o sacrifício de Jesus, banalizando, brincando. Pastores sobem no púlpito e eles brincam com Mateus capítulo 5 versículo 28, se aquele que cobiçar uma mulher na rua já cometeu adultério no seu coração. E muitos sobem e brincam e falam assim, homens, olhem para mim agora, e fazem brincadeiras com isso, como se todos os homens tivessem sujeitos a isso, e como o sacrifício de Jesus não tivesse valido de nada. Esta brincadeira com o pecado sexual mostrou que
os homens não temem a Deus, mas eu tenho uma mensagem para você e para mim nesta manhã. Que Deus, Ele é 100% santo, e Ele tem zero tolerância contra o pecado, e que esse Deus, Ele é poderoso para trazer o seu Filho em carne, e Ele morrer por você, enviar o Espírito Santo, Ele ressuscitar, e você ser livre do pecado sexual. Aleluia! Quantos creem nisso? Pode dar uma salva de palmas a Cristo Jesus. Eu quero dizer boas notícias para você, que isso acabou a partir de hoje, e que o Espírito Santo tem cura para você sim, e para todos que estão nos assistindo nas mídias digitais. Amados, nós temos que entender primeiro o que este pecado sexual faz, o peso que Deus tem sobre ele, e depois nós vamos ver como a Bíblia vai nos mostrar em quebrá-lo. Mas nós temos que entender e voltar em Provérbios capítulo 7, dos versículos de 15 a 21. Amados, Provérbios 5 e 7, todos precisam ler hoje e esta semana. Nós não vamos ler os 2 capítulos inteiros, porque os 2 são muito importantes para nós superarmos o pecado sexual com a palavra de Deus e o Espírito Santo. Mas nós vamos ver pontos específicos destes capítulos e muitos outros para que você entenda. Então, lição de casa desta semana, aleluia! Diga, ler Provérbios 5, Provérbios 7. Provérbios 5 de 15 a 21 diz: por isso saí ao seu encontro, vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito colchas de linho fino do Egito, diga escravidão, de várias cores. 17, perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de paixões até o amanhecer, gozemo-nos nas delícias do amor. Porque o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com sedução das suas instruções, o persuadiu e o atraiu com enganos, diga, sutis, astuto. Amados e preciosos, este texto, quando fala dos lençóis do Egito, sempre quando a Bíblia aponta para o Egito, aponta para a escravidão. E nós temos que entender que o pecado sexual, ele escraviza as pessoas. E muitos estão escravizados na pornografia, muitos estão escravizados no pecado sexual, na masturbação, muitos estão escravizados em práticas homossexuais, mesmo sendo heterossexuais, e muitos estão escravizados com pensamentos obscenos ao longo da sua vida. E eu quero dizer para você, que Jesus tem cura para você e para mim. Eu quero dizer para você que o sacrifício não foi em vão, e que este altar aqui não brinca com o pecado sexual. Ele expõe o pecado sexual, ele confronta o pecado sexual com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. A única forma de sair do pecado sexual é reconhecer a queda. Por que a igreja está escravizada? Porque ela não reconhece, ela não olha para si. Por que os pastores pós-modernos estão caindo em pecado sexual? Porque não existe um reconhecimento da queda. O Espírito Santo não teve oportunidade nos corações deles, de eles reconhecerem. A pior forma do pecado sexual não é no mundo, amados, é dentro dos cristãos. Sabe por quê? Porque eles subiram na rocha chamada Jesus Cristo. Eles estão firmados nesta rocha eterna. E eles caíram desta rocha de maneira sutil. Este é o pior pecado, é o que está dentro da igreja. E nós vamos tratar disso, amados. Por isso, amados, o prazer no pecado sexual não existe.
o pecado sexual, ele só conduz a uma coisa: a morte. E por isso, diga para a pessoa do seu lado: é importante perseverar. Amados, hoje você vai entender como o inimigo usa o pecado sexual para capturar você. E nós vamos falar sobre o quebrar destas correntes. Isso vai levar você para um outro nível. Depois que tem o reconhecimento da queda, depois que o Espírito Santo mostra para você como é abominável esse pecado aos olhos de Deus, quando ele começa a trabalhar com você em quebrar estas correntes, o último nível, você vai fechar essa porta permanentemente na sua vida. Aleluia. E na sua caminhada. Amados, vamos começar pelo primeiro ponto. Nós temos luz no fim do túnel, nós vamos falar como superar tudo, mas nós vamos começar pelo primeiro ponto: como Deus vê o pecado sexual. Não é como você vê, não é como alguém amigo seu vê, não é como o pastor vê. Nós vamos entender como Deus vê o pecado sexual. E a maneira como Deus vê o pecado sexual é totalmente, diga totalmente, diferente de como eu vejo e de como você vê. Aleluia. Quantos querem saber o que Deus... Aleluia, muito obrigado, louvado seja Deus. Estes tremendos servos do Senhor, como ficou bonita a House Mix, não é? House Mix é onde é operado toda a parte de vídeo e áudio do ministério, no culto do altar do Senhor. Muito obrigado, amados, pelo seu serviço. Amados, tudo que nós formos falar, olhe para você, não olhe para outra pessoa. Não olhe para o pastor que caiu em pecado sexual nas notícias. Olhe para você, diga para mim. E a igreja, nós vamos entender, amados, e isso, posso falar? Pela palavra do Senhor, com muita humildade. Quando nós olhamos para nós, o Espírito Santo pode dar aquela porção para você. Quando você olha para você, você abre uma porta e você diz: Espírito Santo, me dê essa porção de cura e de libertação. Para começarmos, amados, nós vamos ver dois poderosos servos do Senhor. Dois servos que foram totalmente diferenciados na caminhada. Dois servos que Deus, claramente nas Sagradas Escrituras, os amou muito e deu uma porção tremenda do Espírito Santo. Mas quando eles caíram em pecado sexual, Deus trouxe juízo para os dois. Então, quantos querem aprender com Davi e Sansão? Temos que começar com Davi, amados. Porque também, quando nós formos para a parte da quebra das cadeias, nós vamos também começar com Davi. Como Deus usou esse servo tremendamente, humilhando ele e trazendo um juízo decretado nas Sagradas Escrituras. Mas depois que ele se arrependeu, ele trouxe uma restauração permanente do pecado sexual na vida dele. Quantos querem ter essa restauração? Amados, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Você pode imaginar isso? Ninguém, exceto, claro, Jesus, que é o próprio Deus, ninguém nas Sagradas Escrituras teve esse adjetivo. Davi, ele teve muitas unções, várias unções. Muitas unções que foram dadas em pessoas específicas estavam combinadas em Davi. Ele foi ungido como rei. Ele era um adorador, ungido pelo próprio Espírito Santo. Ele era um profeta. Quem lê os Salmos amados, o livro de Salmos, nós vemos muitas profecias do precioso Davi. E a Bíblia diz: este aqui é o homem segundo o meu coração. Este servo, quando ele caiu em pecado sexual, foi catastrófico. E nós vamos entender como Deus vê o pecado sexual. Segundo Samuel, capítulo 12, dos versículos de 1 a 15. Nós vamos até o 6, provavelmente. Esse é um dos versículos, amados, que sinceramente, dificilmente quando nós lemos, é difícil não chorar. É difícil não se entristecer. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Aqui já começa errado, não é?
Na verdade, começa certo, mas errado para o Davi. Davi, ele falava diretamente com Deus, amados. Ele era um profeta também. Quando o profeta Natan vai a Davi, isso quer dizer que Deus já não falava mais para ele. A comunicação tinha acabado. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos, comia junto dele, bebia do seu copo, e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas, ou um dos seus bois, para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre, e a preparou para o viajante. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Você é este homem, Natã disse a Davi. Assim diz o Senhor: eu o ungi como rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Amados e preciosos, aquele homem que tinha feito tantas coisas positivas aos olhos de Deus, aquele homem que Deus livrou da mão de um rei, ele não pereceu na mão de Saul. Por tantas vezes Saul quis matar ele, não aconteceu nada. Aquele homem que Deus trabalhou nele, com ele, amou ele. A hora que ele cai, Deus julga o pecado com ele. E o que eu quero dizer para você: você pode passar por uma vida de muito sofrimento. Você pode ter sido deixada pelo seu marido. Sua família pode estar adoentada. Você pode ter passado por muitas dificuldades na sua vida. Mas se você cair em pecado sexual, exatamente o que aconteceu com Davi vai acontecer comigo e com você. Eu quero dizer uma coisa: Deus te ama, Ele te criou, você pertence a Ele, Ele tem o caminho perfeito para a sua salvação, Ele tem direcionamentos e livramentos para você tremendos. Mas se você cair em pecado sexual, Deus vai julgar exatamente como Deus julgou Davi. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você é uma mulher ou um homem que ainda não encontrou a sua esposa, se você é uma pessoa que ainda não tem um cônjuge, eu quero dizer para você: coloque o seu coração no Senhor, confie nele, se apoie na palavra dele, se apoie no caminho dele, sirva a ele, e a pessoa certa, não se preocupe, a pessoa certa está separada para você. Não caia em pecado sexual. São palavras do próprio profeta do Senhor. Fique em paz, fique calmo, não se desespere, não entregue o seu corpo à imoralidade sexual. Se o seu chamado é ser casado, Deus tem a pessoa certa, no momento certo para você. Se o seu chamado também, por outro lado, é servir a Deus de todo o seu coração, e servir a Deus como o apóstolo Paulo diz: eu desejava que todos tivessem esse chamado, não é? Todos fossem como eu. Deus também pode te sustentar até o dia do arrebatamento. Amados, quando vão perguntar para Jesus, uma mulher teve 7 maridos, e depois ela veio a faltar, quem vai ser o marido dela na eternidade? E Jesus fala: vocês
sabem pouco das Sagradas Escrituras, vocês não entendem as Sagradas Escrituras. Todos nós seremos como os anjos dos céus. Lá ninguém vai ser marido nem esposa de ninguém. Quantos podem dar uma salva de palmas a Cristo? Amados, olha o juízo que Deus decreta para Davi. Nós já vamos caminhar para o final, essa é uma introdução. Hoje nós avançamos muito com a adoração, foi tremendo, não é? E semana que vem nós vamos concluir este tema tão importante. Mas é importante nós terminarmos aqui entendendo, amados. Olha como Deus foi categórico com Davi. Versículo 7. Versículo 8. Dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor, dei a você o povo de Israel e de Judá. Se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe teria dado mais. É o próprio Deus falando para Davi. Olha isso, amados. Deus já nos deu tanta coisa, não é? Vamos olhar para nós? Quantas coisas Deus já nos livrou? Quantos momentos Deus provou que era Ele que estava te livrando naquela hora na sua vida e na minha vida? Quantas vezes nós não tínhamos esperança e Deus estendeu a mão para mim e para você? Quantas vezes sem merecer Deus abriu portas tremendas para nós? Quando a gente cai em pecado sexual, é a mesma frase para nós: eu já te dei tanto e você ainda está caindo nisso? Deus tem cura para mim e para você, amados. Versículo 9. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele. É o que Deus enxerga o pecado sexual. Para você superar ele, tem que começar do jeito certo, amados. Temor do Senhor. Sem temor é impossível. Não vai acontecer nada, eu não faço mais nada. Agora, quando tem o temor do Senhor, a conversa é outra. Diga aleluia. Fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Você matou Urias, o hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Por isso a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua esposa. Assim diz o Senhor: da sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, e você não morrerá. Entretanto, uma vez que esse ato insultou o Senhor, o seu filho que acaba de nascer morrerá. Depois que Natã foi para a casa do Senhor, fez adoecer gravemente o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Amados e preciosos, o primeiro ponto é entender que sempre quando tem pecado sexual, existe punição, existe juízo e existe morte. A morte, ela começa espiritualmente, mas se você resolver se aprofundar no pecado sexual, ela pode chegar até ser fisicamente. É muito importante entender, amados, que Davi não era um servo normal. Ele tinha muitas unções de diversas maneiras. Mas o primeiro ponto que Deus fechou com ele foi a comunicação. Cometeu pecado sexual, Deus já para de falar com você. Você já fecha o seu coração. A palavra de Deus já não entra mais. O Espírito Santo já não te constrange mais. E depois, existe punição e existe juízo. Diga juízo. Amados, os amados perceberam que Natã disse: Deus perdoou você, mas vai haver uma morte. E o mais interessante foi porque a própria bispa Cidinha me ministrou um dia. O próprio Davi decretou o juízo dele. Porque quando Deus fala, quando Natã está falando para Davi,
o próprio Davi fala: este homem vai pagar 4 vezes mais. E tudo que Davi decretou foi o que aconteceu. Meu Deus, diga meu Deus do céu. E amados, mesmo que Deus perdoou Davi, o filho dele morreu. Então primeiro vem a morte espiritual e depois a morte física. Deus tinha dado muitas mulheres a Davi, amados, mas quando Davi caiu no pecado sexual, Deus tomou tudo e deu a outras pessoas próximas dele, para mostrar para ele que existe um juízo. Olha a gravidade, nós estamos colocando uma fundação, depois nós vamos entender como Deus vai tirar todas as pessoas do pecado sexual através da sua palavra. Diga aleluia. Então, amados, vamos entender a cronologia do pecado sexual? Tudo começa no desejo. Depois do desejo vem a cobiça sexual. E depois da cobiça vem o pecado concretizado. Deus vai mostrar para vocês que no desejo existem ferramentas maravilhosas. E tudo está ligado com o nosso coração. Tudo está ligado com o coração do homem. E uma vez que Deus te der um novo coração, nunca mais você vai cair em pecado sexual. Diga aleluia. Amados, nós já íamos avançar para Davi e depois agora para Sansão, mas já são 12:19, vou pedir para as adoradoras já começarem o instrumental, e nós vamos rapidamente entender. Podem se levantar, por favor. Amados, nós vamos ver a gravidade, mas depois nós vamos ver como sair do pecado sexual. Nós vamos ver, amados, que dentro dessa cronologia do ataque do pecado sexual na vida do cristão, começando com o desejo, depois vindo para a cobiça sexual, e depois vindo para a parte do pecado em si, o Espírito Santo vai mostrar para você e para mim, amados, que uma vez que você conhece a Deus, uma vez que você conhece os seus juízos, mas também conhece a sua salvação, uma vez que a palavra dele limpa juntas e medulas, uma vez que você reconhece a queda, uma vez que você dá um passo para dizer: Espírito Santo, trabalha em minha vida, uma vez que você acredita no Espírito Santo, e uma vez que você busca a sabedoria e o entendimento nas Sagradas Escrituras sobre o pecado sexual, o Espírito Santo tem cura para você. O Espírito Santo tem uma porta para você. Feche os seus olhos. Se você entrou por aquela porta no dia de hoje e não sabia o perigo que é o pecado sexual, você que chegou aqui no dia de hoje e o seu coração ainda não estava constrangido e também não tinha o reconhecimento desta queda, para você que viu como Deus Ele julga o pecado sexual e como o pecado sexual é abominável aos olhos do seu Deus, para você que está aprisionado em correntes, em cadeias de pornografia, pecado sexual, masturbação, lascívia, vaidade exacerbada para que todos te cobissem, para você que não tinha, que a vaidade falava mais alto que o temor do Senhor, e para você que depois de ouvir tudo isso, resolveu abrir a porta do seu coração e dizer: Senhor, me convença da gravidade do pecado sexual, me convença que o sacrifício foi tremendo e eu não posso blasfemar contra este sacrifício. Para você que entendeu tudo isso e abriu o seu coração dizendo: Senhor, este pecado não faz parte de mim mais,
Para você que quis tomar uma decisão no dia de hoje, eu quero buscar a sabedoria e o conhecimento nas Sagradas Escrituras, para junto com o Espírito Santo, poder superar o pecado sexual. Para você que neste momento, quer verdadeiramente ser purificado e liberto disso, repita comigo: meu Senhor e meu Deus, hoje ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra me fez reconhecer que eu caí, que eu me afastei, que eu cometi pecado sexual, e a consequência é punição, é julgamento, é juízo, é morte. Mas Senhor, eu me arrependo, eu reconheço e me arrependo. Eu sei exatamente aonde eu caí agora. E Senhor, a porta do meu coração está aberta para a Tua palavra, para essa espada que pode me purificar. Está aberto para o Teu Espírito Santo me colocar um coração novo. Então, Senhor Jesus, me dê, Senhor, o temor necessário para eu evitar o desejo, e que o desejo não vire cobiça, e que a cobiça não se concretize no pecado. Senhor Jesus, trabalhe no meu coração e na minha mente, que os meus olhos se fechem para toda cobiça, para todas as mulheres e homens, para todos os pensamentos, para todas as atitudes. Que esta semana, Senhor, eu possa meditar na Tua palavra, e ela me traga o temor, e que eu possa agir. Hoje eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e o meu eterno Salvador. A partir de hoje, o pecado sexual é um fogo, e eu não vou tocar mais nele, pois eu sei que eu vou me queimar. A partir de hoje, eu não vou mais brincar com o pecado sexual, eu não vou mais minimizar este pecado, eu não vou dar as mãos para este pecado. Senhor, a Tua palavra é poderosa, o Teu Espírito Santo é poderoso para me libertar. Eu creio, eu creio, eu creio, e nesta manhã, eu nasci de novo. Uma salva de palmas a Cristo Jesus.